Vamos lá, o vídeo de hoje é as 10 facções criminosas mais perigosas do Brasil. Começa aqui com a foto do Cristo Redentor, né? Vamos reagir a isso. Em pé sobre as belas vistas do Rio de Janeiro, pode-se simplesmente pensar que o Brasil é um paraíso tropical. No entanto, sob esse belo exterior, se esconde um sério elemento criminoso. As organizações criminosas e as gangues têm uma grande presença no país sul-americano. Embora alguns desses membros de gangues consigam encontrar maneiras de escapar de sua vida de crime, aqui estão as 10 organizações criminosas e gangues mais mortais que estão operando atualmente no Brasil. Quem é a 10ª? Comenta aí, quem é a 10ª? Carecas do ABC. Carecas do ABC Carecas é a do gangue ABC. skinhead brasileira do Distrito Industrial do ABC, na Grande São Paulo. Como outros grupos de skinheads de todo o mundo, eles usam suásticas e outras iconografias nazistas e também se cumprimentam dizendo Heil Hitler. Apesar disso, os carecas do ABC Pesado. Isso é pesado. afirmam não ter crenças fascistas, mas se descrevem como nacionalistas e anticomunistas. É claro que muitos grupos fascistas costumam mascarar suas verdadeiras crenças, e até mesmo os nazistas afirmavam ser socialistas, por isso é difícil acreditar em suas palavras. Os grupos de skinheads em todo o mundo são frequentemente associados à violência contra determinados. Se eu olhar para baixo aqui, é que eu tô com o meu celular aqui, é meu retorno, que é o primeiro vídeo, eu tô vendo como é que tá ficando. Tá vendo? É isso. Grupos de pessoas ou rivais políticos. Embora o Carecas do ABC permita membros de vários grupos raciais a mais do que uma típica gangue de skinheads, eles ainda são conhecidos por atacar certos grupos minoritários com violência. Essa mulher aqui, o nome do grupo é Carecas do ABC. O que é que ela tá fazendo aí? Ela não é careca. Em 2000, a gangue atacou vários homens gays no centro da cidade de São Paulo. Cerca de 20 membros da Caracas do ABC atacaram um dos homens e o espancaram de forma tão violenta que ele morreu 30 segundos após o início do ataque. Os membros foram vistos pulando em seu peito e chutando sua cabeça. O corpo do homem estava tão quebrado que seu pai disse que podia ouvir os ossos estalando enquanto vestia o filho para o funeral. A polícia brasileira começou a rastrear membros do Carecas do ABC, que eram vistos como uma séria ameaça ao público. A quadrilha também é conhecida por atacar policiais que tentaram impedi-los de atacar civis. O Carecas do ABC também é suspeito de vários assassinatos. Eu brinquei com a mulher lá, lembrei agora que ela faz parte de uma gangue, né? Acho que não é nem bom brincar com isso. Desculpa. Que a polícia não conseguiu vincular concretamente à quadrilha. Essa capacidade de possivelmente realizar assassinatos e não ser pego por isso os torna ainda mais perigosos, se for verdade que eles estavam envolvidos. Essa gangue de skinheads também esteve envolvida em muitos crimes conhecidos, geralmente envolvendo algum tipo de violência baseada na intolerância a certas religiões, raças ou orientações sexuais. Os Carecas do ABC são conhecidos por atacar pessoas que simplesmente torcem por um time esportivo do qual não gostam. Embora as Carecas do ABC tenham sido mais ativas nas décadas de 1980 e 1990, elas também se envolveram em Vocês sabem qual é o time dos careca aí? Já pra gente torcer a favor, né? incidentes mais recentes. A gangue não tem um número tão grande de membros quanto as outras organizações criminosas do Brasil, mas ainda assim consegue ser bastante letal com os números que possui. Tríades. Essas organizações criminosas não são nativas do Brasil, mas sim originárias da China. As tríades existem desde os tempos antigos e eram originalmente um dos vários tipos de sociedades secretas. Diferentemente de algumas organizações criminosas, nem todas as tríades são controladas por uma organização central. No entanto, elas têm certas características que as classificam como uma tríade. As tríades realizam cerimônias de iniciação específicas para seus membros, que geralmente ocorrem em um altar, em homenagem a um general militar da dinastia Han Oriental, Guan Yu. Essas cerimônias envolvem um sacrifício animal, e os novos iniciados devem beber uma mistura de sangue e vinho. Embora as tríades sejam originárias da China, elas podem ser encontradas na maioria das grandes cidades, onde reside um número significativo de imigrantes chineses. Essas tríades se envolvem em tudo, desde jogos de azar e prostituição ilegais até tráfico de imigrantes e extorsão. Sabe-se que as tríades usam o assassinato como forma de manter o controle sobre seus interesses financeiros, principalmente o comércio de drogas pesadas. Um dos principais esforços globais em que as tríades estão envolvidas é a distribuição de heroína. Embora seus principais centros de distribuição estejam localizados em Londres e Amsterdã, elas são capazes de distribuir drogas em todo o mundo, inclusive no Brasil.
Embora esse conhecimento esteja prontamente disponível no site do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, acabar de fato com essas gangues pode ser muito mais difícil devido ao seu frequente conluio com a polícia local. Hong Kong é um exemplo perfeito de tríades trabalhando com policiais locais para proteger seus interesses. Em 1973, descobriu-se que o superintendente-chefe da Força Policial Real de Hong Kong, Peter Fitzroy Godber, havia obtido... E não tá falando nada dessa gangue no Brasil. Falando da história na China, não sei aonde, mas quero ver a ligação com o Brasil, né? Que é as 10 facções criminosas mais perigosas do Brasil. Centenas de milhares de dólares em conluio com as tríades locais e armazenado o dinheiro em contas no exterior. Essas acusações de funcionários da polícia trabalhando com tríades continuam até hoje. Estima-se que o total de ganhos globais dos grupos de tríades internacionais no Brasil, Peru, bem como na América do Norte e Europa, esteja em torno de 200 bilhões de dólares. Embora possam não ser tão abertamente militantes como algumas das outras organizações criminosas no Brasil, as tríades claramente têm muito dinheiro e influência à sua disposição. Elas também não têm medo de usar a violência para conseguir o que querem. Como em outras partes do mundo, as tríades no Brasil são mais provavelmente encontradas em locais com grandes populações de imigrantes chineses e não tendem a se espalhar para outras áreas. Não são os chineses, porra. Não são brasileiros, são os chineses que moram no Brasil. Bonde dos 13. O Bonde dos 13, também conhecido como B13, Bonde das Lucinhas, bonde das... é uma gangue local de Rio Branco, Brasil. Embora não seja tão difundida quanto algumas das outras organizações criminosas do Brasil, o B13 é responsável por muitas mortes em suas áreas de atuação. A B13 é aliada de uma das maiores organizações do Brasil, o PCC, o que significa que ela conta com um apoio seriamente mortal. As gangues brasileiras, como a B13, desempenham um papel importante na distribuição de cocaína em todo o mundo. Embora os ingredientes necessários para produzir a droga não sejam de fato cultivados no Brasil, o país desempenha um papel importante na distribuição global da droga, a partir de países vizinhos como Colômbia, Peru e Bolívia. Como Rio Branco fica perto da fronteira com o Peru e a Bolívia, é uma rota comum para o tráfico de drogas, e a B13 não tem medo de usar força letal para proteger sua reivindicação sobre o território. Como um grupo substituto do PCC, o B13 compartilha as mesmas rivalidades que sua organização matriz. Isso significa que eles eliminam membros de gangues rivais apoiados pela organização CV, uma das principais rivais do PCC. No entanto, o B13 não mata apenas membros de gangues rivais, mas também é conhecido por usar a violência e até mesmo matar seus próprios membros como forma de punição. Em Rio Branco, há até mesmo... Ganha 250 euros no primeiro depósito. Não percas a oportunidade. um grupo local chamado Equipe 90. Tô começando hoje, não tem YouTube Premium pra pagar YouTube Premium. Tem que ter as publicidades. 91, que é responsável por ajudar os membros da gangue a se separarem da B13 sem perder a vida. Embora normalmente deixar a gangue possa ser uma sentença de morte, a B13 aceita uma conversão sincera ao cristianismo como um motivo válido para deixar a gangue. A Equipe 91 vai até os membros das gangues locais e grava vídeos com eles para confirmar suas conversões e ajudar a protegê-los contra a violência. A B13 é conhecida por matar membros de gangues rivais que tentam vender drogas em seu território. Há vídeos de áreas marcadas com as etiquetas da B13, que estão repletas de buracos de bala de onde membros de gangues rivais foram executados por membros da B13. Alguns buracos de bala estão até mesmo no chão, onde rivais já feridos foram alvejados por membros da B13 em estilo de execução. A B13 teve um grande impacto na vida das pessoas que vivem em Rio Branco. As guerras por território entre eles e outras gangues tornaram a violência parte da vida cotidiana na área. A tática da gangue deixa claro que ela não é a violência parte da vida cotidiana na área. Não gosto de... Mas gostei dessa correntinha aí desse cara aqui. Gostei. A tática da gangue deixa claro que ela não é um grupo a ser cruzado, e o apoio de organizações criminosas maiores só a torna muito mais mortal. Guardiões do Estado. A Guardiões do Estado, ou GDE, pode ser uma das quadrilhas mais imprudentes do Brasil. Diferentemente de organizações criminosas mais formais, a GDE não exige que seus membros paguem nenhum tipo de taxa. Isso significa que muitos jovens adolescentes se juntam à gangue, com pouca ou nenhuma ideia de onde estão se metendo. O GDE é um grupo mais recente, tendo surgido pela primeira vez em 2017 no Conjunto Palmeiras. O grupo atua principalmente no estado do Ceará, no nordeste do país. Embora seja mais novo do que a maioria das organizações criminosas e gangues desta lista, o CDE não perdeu tempo e mostrou o quanto é realmente mortal. A facção ficou conhecida por queimar ônibus e massacrar muitas pessoas ao mesmo tempo.
Como a GDE não tem um forte senso de liderança ou organização, é difícil dizer se esses ataques são planejados para um propósito específico ou simplesmente atos aleatórios de violência cometidos pelo grupo. Em 2018, a GDE assumiu a responsabilidade pelo massacre de Cajazeiras, que causou a morte de pelo menos 14 pessoas. Os membros da GDE começaram a atirar dentro de uma pequena casa de shows, e pouco depois, outros chegaram em carros e começaram a atirar nas pessoas nas ruas. Eu tô assim, cheio de sono, porque eu saí pra casa de um amigo. Fiquei até 5 horas da manhã tomando gin com energético. Então, e me acordei 11 horas da manhã, então dormi pouco e ainda tô de ressaca. Tô com sono. Por isso que eu tô assistindo os vídeos mais prestando atenção do que comentando o vídeo. E também pra gente assistir, né? Testemunhas do massacre relataram que não parecia que a facção tinha alvos claros, mas que, em vez disso, estavam simplesmente matando pessoas. Esse foi o maior massacre já ocorrido no Ceará na época do incidente. Os membros da GDE filmaram as consequências do incidente e fizeram o upload de vídeos reivindicando a responsabilidade pelo massacre. Esses vídeos provocaram a indignação de gangues rivais que prometeram retaliação pelo que a GDE havia feito. Os próprios membros da GDE não são apenas mortais, mas até mesmo o fato de estar associado a um deles pode acabar muito mal para alguém. Em um caso notável, depois que um membro da GDE foi preso, 3 membros de uma gangue rival apareceram na casa de sua família e exigiram uma fotografia dele. Depois de saírem para verificar se ele era de fato um membro da GDE, os homens voltaram e executaram sua família. Seja pelos próprios membros que cometem atrocidades ou pelos danos colaterais causados por suas ações, a GDE é responsável por muitas mortes e destruição no Brasil. Embora esse grupo desorganizado possa não ter o poder de permanência de algumas das gangues e organizações mais estruturadas, a GDE ainda é uma das gangues mais mortais que o país tem a oferecer. Terceiro Comando. O Terceiro Comando foi uma organização criminosa formada originalmente para se opor ao Comando Vermelho no Brasil. Embora o TC tenha se dissolvido ou se transformado em outras organizações, já foi uma das maiores e mais mortais gangues do país. Em um determinado momento, o TC também combinou sua força com a Amigos dos Amigos, tornando as duas gangues ainda mais poderosas. A gangue era conhecida pelo tráfico de drogas como sua principal forma de atividade criminosa, mas não tinha medo de matar membros de gangues rivais ou policiais que estivessem em seu caminho. Como outras gangues do Rio de Janeiro, o TC controlava as favelas e disputava território com outras gangues. Formado por membros do Comando Vermelho, que viram uma oportunidade de participar do tráfico de drogas no Brasil, eles se separaram do CV e iniciaram sua própria organização, que se tornou rival de sua quadrilha. Também não tem muito o que eu comentar, né? O tema é um tema meio delicado, principalmente hoje em dia no Brasil, né? Então não tem muito o que eu comentar. É melhor a gente assistir e entender como é que funciona, né? Só por curiosidade. Trilha original. Essa rivalidade acabou levando à queda do Terceiro Comando original, quando um líder do Comando Vermelho organizou uma rebelião na prisão que resultou na morte dos líderes do Terceiro Comando. Um líder dos Amigos era suspeito de ajudar CV durante a rebelião, o que levou a uma divisão entre o Terceiro Comando e os Amigos dos Amigos. Essa separação com a Amigo dos Amigos foi essencialmente o fim da TC, e os membros se juntaram a Amigos dos Amigos, ou foram para a gangue derivada Terceiro Comando Puro. O Terceiro Comando Puro ainda está ativo até hoje. Portanto, embora o Terceiro Comando tenha desaparecido, foi responsável pela formação hoje. Camisola do Vascão. Embora o Terceiro Comando tenha desaparecido, foi responsável pela formação de uma das gangues mais mortais do Brasil. Amigos dos Amigos. Amigos dos Amigos, ou ADA, é uma organização criminosa que pode ser encontrada no Rio de Janeiro. A violência está presente nas raízes da organização, pois ela foi fundada por um ex-membro do Comando Vermelho, também conhecido como CV, que foi expulso por assassinar outro membro da gangue. Desde então, a ADA mantém uma relação conflituosa com o CV e também tem uma rivalidade com outra gangue. Com a Glovo, aproveita os teus restaurantes favoritos com promos diárias. Descarrega a Glovo. Chato. O Terceiro Comando Puro. Algumas das atividades criminosas conhecidas da ADA incluem tráfico de drogas, extorsão, sequestro e tráfico de pessoas. Eles também são conhecidos por assassinar membros de gangues rivais, bem como pessoas que atrapalham suas operações. Eles são conhecidos até mesmo por matar policiais. Essa organização criminosa opera principalmente nas favelas do Rio de Janeiro, onde vivem pessoas de baixa renda e da classe trabalhadora da cidade. No passado, a ADA controlou várias favelas, inclusive a Rocinha, a maior da cidade. Embora a quadrilha não seja estranha à violência, essa não é a única tática que ela emprega para ganhar poder. A gangue é conhecida por dar festas luxuosas e oferecer presentes e serviços a membros das favelas para obter seu apoio.
Isso os torna um pouco mais populares entre as pessoas do que seus rivais, que preferem usar o medo e a intimidação. Entretanto, isso não quer dizer que a ADA não seja responsável por seu quinhão de brutalidade. Talvez o líder mais notório da ADA tenha sido Erismar Rodrigues Moreira, apelidado de Ben TV. Em um determinado momento, Ben TV foi considerado o homem mais procurado do Rio de Janeiro. Talvez, por isso, andasse sempre armado. Moreira aplicava leis rígidas nas favelas que controlava, e quem fosse pego infringindo-as teria um fim brutal. Dizia-se que Ben TV tinha muitas maneiras de matar impiedosamente aqueles que o contrariavam e qualquer policial disfarçado que tentasse se infiltrar em sua organização. Talvez a mais perturbadora fosse o micro-ondas, também conhecido como colar em outras partes do mundo. Nesse caso, a vítima era presa em uma pilha de pneus de borracha, embebidos em gasolina e depois incendiada. Esse processo reduzia a vítima a nada mais do que cinzas. Embora Ben TV tenha sido morto pela polícia em 2005, a ADA continua operando no Brasil até hoje. A quadrilha ganhou atenção internacional quando um helicóptero da polícia foi pego no fogo cruzado de uma briga entre eles e o Comando Vermelho. Sua atividade diminuiu um pouco quando seu líder foi preso em 2017 e disse que eles podem ter se associado ao primeiro comando da capital, outra gangue rival do Comando Vermelho. Família do Norte. A Família do Norte é uma das maiores facções criminosas do Brasil e, sem dúvida, uma das mais mortais. Inicialmente, a gangue aumentou seu número recrutando prisioneiros. Eles se ofereciam para ajudar a combater as condições insalubres e muitas vezes perigosas das prisões no Amazonas, especialmente perto de Manaus. Em troca da ajuda da Família do Norte, os presos teriam de se alistar, um acordo que muitos estavam dispostos a aceitar. A Família do Norte mantém o controle sobre as regiões do norte do país, daí o nome Família do Norte em inglês. Eles lutaram para manter o território fora das mãos de grupos rivais, como o primeiro comando da capital, e até mesmo se uniram ao Comando Vermelho para fazer isso. Para ajudar a conseguir isso, eles usaram suas conexões dentro das prisões para criar motins mortais. Durante esses motins, os prisioneiros leais à FDN matavam membros do PCC para ajudar a impedir que sua influência se espalhasse no Amazonas. No entanto, a aliança entre a FDN e a CV não duraria muito tempo, e assim que foi rompida, uma guerra ainda mais mortal estourou entre as duas gangues. Só em 2020, mais de 400 mortes estavam ligadas a disputas entre as duas gangues. Essas perdas também enfraqueceram temporariamente as duas gangues, pois elas perderam muitos de seus membros. Além do tráfico de drogas, a FDN também tem seu próprio clube de futebol, o Compensão. Ele funciona no bairro da Compensa, que é amplamente controlado por eles. O bairro também tem sido palco de muita violência. Um time comandado por uma facção entre a Família do Norte e o Comando Vermelho. Mais recentemente, sua influência parece ter diminuído. Embora seja difícil dizer com certeza, eles parecem ter sofrido grandes perdas em seu conflito com o CV, que capturou Manaus. Onde antes dominavam o tráfico de drogas nos estados do norte do Brasil, está começando a parecer que podem estar perdendo alguma influência. Embora tenha sido um pouco enfraquecida, a Família do Norte ainda é uma gangue poderosa e mortal. Sua capacidade de influenciar os detentos a se juntarem à quadrilha e a cumprirem suas ordens dentro dos muros das prisões lhes dá muitos novos membros em potencial, bem como um método de eliminar seus rivais que são presos. A quadrilha ainda é considerada a terceira maior organização criminosa do Brasil, e alguns contratempos provavelmente não a farão desaparecer completamente. Terceiro Comando Puro. O Terceiro Comando Puro, ou TCP, é uma organização criminosa que se separou do Terceiro Comando. Puro significa puro, e a gangue se vê como a versão pura do TC original. Depois de se separar do TC original, os líderes do TCP declararam guerra aos antigos aliados de sua gangue anterior. Depois que os líderes do Terceiro Comando foram mortos na prisão, o Terceiro Comando Puro passou a atuar mais no Brasil. Agora, o TCP tem uma posição importante no comércio de drogas na zona norte e oeste do Rio. Eles têm controle sobre uma das maiores ilhas da Bahia, a Ilha do Governador, e também praticam extorsões contra os moradores dessas áreas para receber serviços gratuitos nos bairros. Embora inicialmente rivais da Amigos dos Amigos, mais recentemente houve rumores de que o TCP e a ADA formaram uma aliança e estão criando uma nova facção conhecida como Terceiro Comando dos Amigos. O TCP já é a segunda maior organização criminosa do Rio de Janeiro. Terceiro Comando Puro está se unindo com Amigo dos Amigos e vai se tornar Terceiro Comando Puro dos Amigos. É o que eu entendi. E, se conseguir se unir à ADA, poderá se tornar ainda mais poderoso. Essa nova aliança parece estar recebendo armas fornecidas pelo chefe. Morar em Miami, trabalhando de valé, era horrível. Trabalhar na chuva, no sol, no chefe da Amigos dos Amigos, conhecido como NEM. Com muitos membros e um grande suprimento de poder de fogo, o TCP e a ADA
poderiam facilmente assumir o controle de muitos territórios por meios violentos. Embora às vezes consigam evitar a violência subornando policiais ou oficiais militares, o terceiro comando puro é conhecido por se envolver em tiroteios mortais com a polícia e com gangues rivais. Um dos líderes do TCP chegou a ser morto a tiros em uma briga com a polícia. O TCP tem uma fortaleza em sua seção do Rio, e se conseguir tirar proveito de suas novas alianças, a situação ficará ainda mais mortal. Rumores sugerem que eles estão pensando em entrar no território do Comando Vermelho na cidade, portanto, é provável que causem mais violência em breve. Comando Vermelho. O Comando Vermelho, também conhecido como CV, existe há mais tempo do que qualquer outra organização criminosa no Brasil. Quando militantes de esquerda e criminosos foram presos juntos pela ditadura militar do Brasil, nas décadas de 1960 e 1970, os dois grupos trabalharam juntos para sobreviver ao tratamento precário nas prisões. Embora originalmente tivesse motivações mais políticas, o Comando Vermelho começou a se inclinar para o crime organizado e se tornou o que é hoje. Quando os membros da CV começavam a ser libertados da prisão, eles cometiam roubos para poder enviar dinheiro a OS que ainda estavam presos. Isso garantiria que eles tivessem uma melhor qualidade de vida na prisão e, como resultado, os tornaria leais à CV. A CV se ramificou dos roubos para o negócio de contrabando de drogas e começou a trabalhar com cartéis colombianos, para começar a transportar cocaína pelo Brasil. Foi nesse momento que a CV começou a se armar mais fortemente para se proteger contra gangues rivais enquanto transportava as drogas. O Comando Vermelho começou a ganhar mais poder e influência do que as organizações criminosas anteriores, como os chefes do jogo ilegal. Em 2005, estimava-se que o CV controlava mais da metade das favelas mais perigosas do Rio de Janeiro. Isso colocou o CV em conflito com a polícia, que iniciou uma iniciativa para acabar com seu domínio sobre a cidade. O CV se tornou especialmente violento quando sua parceria de longa data com outra grande organização criminosa, o PCC, foi rompida. Isso levou a grandes conflitos violentos entre as duas organizações, pois elas lutavam por território e seus membros presos lutavam e matavam uns AOS e outros enquanto estavam atrás das grades. Esse conflito se expandiu para além das fronteiras do Brasil e chegou até a Bolívia, onde as gangues agora rivais lutam pelo território do tráfico de drogas. A fim de expandir sua influência no norte do Brasil, o CV assumiu mais recentemente o controle da cidade de Manaus, que anteriormente estava sob o controle da FDN. Os combates resultaram em centenas de mortes na cidade. Muitas das favelas do CV no Rio de Janeiro têm sido locais de violência. Recentemente, grupos de milícias e o Estado têm tentado expulsar a gangue, o que resultou em ainda mais violência. Às vezes meu TDAH ativa e eu não presto atenção em nada. Pra ser bem sincero. Violência e mortes, tanto de membros do CV quanto de seus inimigos. Há suspeitas de que membros do CV tenham participado da decapitação de seus alvos ou da remoção de seus corações. Entre sua influência no Rio, Manaus, Bolívia e prisões em todo o Brasil, a CV é uma das organizações criminosas mais poderosas de todo o Brasil. Eles têm o poder de fogo necessário para controlar muitas terras e matar aqueles que se opõem a eles. Existem poucas quadrilhas que podem ser mais perigosas do que o Comando Vermelho. Primeiro, Comando da Capital. O primeiro comando da capital se inspirou diretamente no Comando Vermelho. Semelhante ao CV, o PCC foi formado como uma gangue de autoproteção dentro do sistema prisional brasileiro, muitas vezes brutal. A gangue foi formada em resposta direta a um massacre na prisão do Carandiru, onde a polícia militar invadiu a prisão e matou 111 prisioneiros. Esse foi um alerta para muitos prisioneiros sobre a necessidade de se protegerem, e o PCC foi formado usando o CV como modelo. Inicialmente, o governo de São Paulo tentou negar a existência do PCC, mas desde então, sua presença tornou-se impossível de ser ignorada. Eles são a maior organização criminosa do Brasil, com cerca de 130 mil membros. Embora suas principais operações sejam no estado de São Paulo, eles também operam em todo o Brasil, bem como no Paraguai, Bolívia, Colômbia e Venezuela. No início, o primeiro comando da capital conseguiu trabalhar de forma relativamente pacífica, graças a uma tentativa de trégua com a polícia de São Paulo. No entanto, quando a polícia violou essa trégua, a violência irrompeu entre eles e a gangue. À medida que a organização crescia, começou a formar alianças com outras organizações criminosas de todo o mundo, inclusive com a máfia italiana, a 'Ndrangheta. Eles também começaram a usar métodos mais violentos, chegando até a decapitar um adolescente membro de uma gangue rival. Depois que o PCC rompeu a trégua com a gangue que o inspirou, o Comando Vermelho, as duas gangues começaram a se enfrentar em violentas rebeliões nas prisões, já que ambas têm muitos membros presos. Esses motins resultaram na morte de centenas de presos. À medida que o PCC expandiu seu território para outros países, eles levaram a violência com eles e foram ligados a vários assassinatos no Paraguai. A gangue também realizou o maior assalto à mão armada da história do Paraguai em 2017. O PCC continua a expandir seu território e continua a fazê-lo por meios violentos.
À medida que a organização cresce cada vez mais, é de se esperar que ela continue a ser a organização criminosa mais letal de todo o Brasil. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixa o seu like, se inscreve no canal e deixa a sua opinião aí nos comentários. Até a próxima.